da área da Chacrinha, em Jacarepaguá, onde Rony Lessa, segundo o próprio depoimento dele, a delação premiada, ele iria cuidar de uma área aqui que seria o pagamento para a morte da vereadora Marielle Franco. Então, aqui nós vemos que é uma das principais ruas, né? Comandante, né, comandante Luiz Souto, uma das principais ruas daqui da região. E era aqui, eu vou mostrar para vocês, aqui atrás de mim, nesse amarelo, era onde Rony Lessa se reunia, que segundo o depoimento dele, ele se reunia com Macalé e alguns passarinheiros. Um dos passarinheiros aqui da região era o Santiago, que já morreu. O Macalé também já morreu. E também ali ele teria se encontrado com a família Brazão, com Chiquinho Brazão, o deputado hoje, né, ex-deputado federal. Ele era, na época, um dono, né, passarinheiro, e ficava ali na região. Essa região aqui, esse local aí na frente, pertence à família Brazão. É o Aras da família Brazão. Hoje já, né, há muito tempo que a família não vem aqui. Tinha ali o nome do Aras, foi retirada, né, a placa. E essa área toda seria entregue, né, ao Rony Lessa pela morte de Marielle Franco. Era aí que Rony Lessa parava o carro da polícia para poder descansar, segundo ele, e eles ficavam numa reunião para discutir como é que era o passarinho, que passarinho que iam comprar, porque toda a região era aqui de mata. E era essa região aqui de mata que Rony Lessa teria tido como oferta e teria custado a morte de Marielle Franco. Aqui na frente, nesse lugar bucólico, esse aqui é o Aras da família Brazão. E bem pertinho daqui, aqui é a rua Comandante Luiz Souto. Bem pertinho daqui eram os encontros, segundo Rony Lessa, naquela casa amarela ali da frente. Era o local onde Brazão se reunia, o Chiquinho Brazão, para trocar passarinhos, comprar passarinhos, fazer troca de passarinhos com o Santiago, que já morreu. E foi ali que ele conheceu, que ele já tinha conhecimento com o Macalé e que Rony Lessa tirava o soninho dele ali segundo ele, ali naquela área. E olha, é bem pertinho mesmo, né? Se você olhar, aqui a área da família Brazão. E seria essa área toda aqui do Parque da Chacrinha, da Floresta da Chacrinha, aqui em Jacarepaguá, que foi prometida como pagamento para a morte de Marielle Franco. Rony Lessa cuidaria de toda essa área aqui, explorando a milícia daqui da região. Aqui nós estamos entrando, estamos na entrada do Aras da família Brazão. Dá para perceber que há muito tempo ninguém visita aqui o local, né? Que o mato está, né, comendo solto, né, como diz na gíria. Aqui a gente observa ali as baias, né, os locais onde ficavam os cavalos, aqui, né? É um local bem gostoso, fresquinho, uma brisa, como você pode ouvir o barulho dos passarinhos. Tem um carro ali, não sei se tem alguém aí. De repente alguém deixou o carro ali, guardado. Mas o aspecto do local é de abandono. Não vamos entrar, obviamente, apesar do aspecto ser de abandono e a porta está aberta, nós não faremos uma invasão, né? Obviamente. Mas era essa área aqui que foi prometida como paga, essa região toda aqui da Chacrinha, como paga para que o Rony Lessa pudesse explorar a região pelo assassinato de Marielle Franco. Hoje a região não enfim, a região está realmente com ar, né, parece abandonada,
e o que a gente observa é que ela foi dominada pelo tráfico. Mas a região é bem grande mesmo. Seriam muitas casas para explorar. A gente pode ver ali, né, de modo geral, né? Enfim, para a gente entender um pouco da história. E era daqui que Chiquinho Brazão, segundo Rony Lessa, saía, né, do Aras, né, e se encontrava com Macalé para troca de passarinhos, porque Chiquinho sempre foi um apaixonado por passarinhos, e ele saía daqui dessa casa e ali para aquela outra casa amarela lá de trás, onde tem uma palmeirazinha, que é onde morava Santiago. E era ali que eles combinavam troca de passarinho, essas coisas. Foi ali que Macalé, que seria o elo, que teria contratado Rony Lessa, que também frequentava o local, para poder descansar, segundo Rony Lessa, e dali ele teria conhecido, nas palavras de Rony Lessa, de acordo com a delação dele, teria conhecido Chiquinho Brazão, durante uma da troca desses passarinhos aí. O cara está bem abandonado mesmo, né? Dá para perceber. Quase 10 anos depois, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou nesta quarta-feira os acusados de planejarem e ordenarem o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Por unanimidade, o STF condenou os mandantes dos crimes, os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, além do ex-policial Ronald Paulo Alves Pereira. Acompanharam o julgamento os familiares de Marielle Anderson, além de políticos e pessoas ligadas a movimentos sociais. A sessão foi marcada por momentos de tensão. Em 3 oportunidades, familiares da vereadora precisaram ser retirados da sala após se sentirem mal. Durante o julgamento, a Procuradoria-Geral da República afirmou que há provas robustas contra a organização criminosa liderada pelos irmãos Brazão e ressaltou que não há dúvida sobre a responsabilidade dos dois pelos assassinatos. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, disse que os irmãos eram a milícia e destacou a motivação política do crime. Marielle Franco era uma mulher preta, pobre, que estava, diríamos, no popular, peitando os interesses de milicianos. A ministra Carmen Lúcia, responsável pelo voto que selou a maioria, falou sobre o machismo e o racismo envolvidos na morte da vereadora. Segundo ela, mulheres são tratadas mais como ponto de referência do que como sujeitos de direitos, e assim se tornam alvos mais fáceis. Eu me pergunto, senhoras e senhores, quantas Marielles o Brasil permitirá sejam assassinadas até que se ressuscite a ideia de justiça nesta pátria de tantas indignidades. Os irmãos Brazão foram condenados a 76 anos de prisão pelos assassinatos de Marielle e de Anderson, além da tentativa de assassinato de Fernanda Chaves, então assessora de Marielle, que sobreviveu ao atentado. O policial militar Ronald Pereira foi condenado a 56 anos de prisão pelos mesmos crimes. Já o ex-assessor de Domingos Brazão, Robson Calisto, foi condenado a 9 anos de prisão por organização criminosa, assim como os irmãos. O delegado Rivaldo Barbosa foi condenado a 18 anos de prisão por corrupção passiva e obstrução de justiça. O final da sessão de julgamento foi marcado por emoção entre os familiares e amigos de Marielle. Depois de 8 anos de espera, a família se disse aliviada com o desfecho do caso. Então, antes de falarem ou pensarem em qualquer coisa contraindo o caráter e a memória de Marielle, vão ter que lidar com os fatos. Os fatos que vocês viram aqui. Todas as condenações, os mandantes sendo condenados, mas, acima de tudo, a memória da família, o legado de Marielle, e a luta